Há um ano das eleições 2020, que vão escolher os novos prefeitos, o cenário político nas principais capitais do país ainda é o da tentativa de viabilizar candidaturas. Entre as expectativas está, por exemplo, o desempenho eleitoral de candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro. E, claro, outra dúvida é quem vai receber o apoio efetivo dele. Estou acertando com o partido, ver se eu consigo ter a maioria das ações. Se eu tiver, eu quero me empenhar por algumas prefeituras. E quem vai escolher? Democraticamente vai ser eu, tá? O partido local vai ter sua participação, mas a palavra final vai ser nossa. Se não quiser, não tem problema nenhum, eu não entro na campanha daquele município. Ao longo dos últimos meses, o Instituto Paraná Pesquisas questionou moradores em 8 capitais do país sobre possíveis candidatos. Eu sou o Márcio Miranda e esse cenário pré-eleitoral é tema do 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. E outro assunto hoje é o salário dos servidores públicos federais no Brasil. Lembra do procurador que reclamou dia desses de ganhar um miserê? Pois é, daqui a pouco eu vou trazer numa conversa com o repórter André Torrente, da editoria de República, alguns dados que mostram a diferença de remuneração no serviço público e na iniciativa privada. Faltando um pouco mais de um ano para a eleição municipal, já tem pesquisa eleitoral dando uma amostra do cenário em várias cidades. Foram divulgadas aí ao longo desses primeiros meses do ano várias pesquisas, levantamentos feitos pelo Instituto Paraná Pesquisas, que trazem alguns retratos em relação a algumas cidades do país. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com a repórter Camila Abrão, da editoria de República, da Gazeta, ela que produziu uma reportagem exatamente com esses dados. Uma coisa que chama atenção aqui, Camila, os campeões de votos, né, nas pesquisas, por enquanto, o não sei, o ninguém e o nenhum, né? Sim. São os campeões dos levantamentos, o que é normal também para essa época do ano, afinal, como eu disse, falta pouco mais de um ano ainda para a disputa, né? O pessoal está indeciso e o cenário ainda não está definido totalmente, né? É mais uma especulação. A gente está trabalhando com as pesquisas e a futurologia, né? Sim, que sempre faz parte também desse cenário no momento, né? Sim. E há uma expectativa muito grande até para a eleição do ano que vem, porque depois do que aconteceu na eleição de 2018, né? Com o quadro todo meio que sendo mexido com novas legendas e o próprio fator aí nova política, como se disse, né? Tem isso também. Sabe-se lá o que vai acontecer. O fato é que, por enquanto, aqui ninguém, nenhum e não sei são os principais citados. São os campeões também nas espontâneas, né? Que é quando o eleitor, ele é só perguntado se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E o pesquisador não cita nenhum nome. É interessante como as pessoas mais famosas são citadas. Por exemplo, em São Paulo, o Haddad é citado com 3% numa dessas perguntas espontâneas, assim. Eu não tenho pretensão de ser candidato a prefeito de São Paulo. Não gostou da experiência? Eu gostei, mas eu não voltaria para o Ministério da Educação, por exemplo. Não me arrependo nada do que eu fiz na vida, mas é uma experiência que eu já tive, e tanto no MEC quanto na Prefeitura de São Paulo. Eu quero ter outras experiências. Em Salvador, o ACM Neto, que não pode concorrer a uma nova reeleição, né? Já está no segundo mandato? Já está no segundo mandato e é o mais citado na espontânea, então tem essas questões também de quem está na memória da população. Exatamente, como disse a Camila aí, a pesquisa espontânea é aquela em que não é apontado nenhum candidato. Então, ela é até importante para os candidatos, né, terem a noção de quem está com o nome aí, o nome na cabeça, vamos dizer assim, do eleitor, né? Nesse cenário, inclusive, por exemplo, chama atenção aqui no levantamento de São Paulo, que você menciona aqui do Paraná Pesquisas. Você citou o Fernando Haddad, né, ex-candidato à presidência do PT, ex-prefeito de São Paulo, mas quem aparece lá também logo na segunda posição é o Celso Russomano, sim, que é deputado federal, né, e que em várias pesquisas dessa época do ano, assim, um ano antes da eleição, sempre aparece muito bem lá em São Paulo, e depois vem a disputa e ele acaba não conseguindo chegar, mas é um nome que está lá sempre na memória do eleitor, né, isso que é evidenciado por uma pesquisa espontânea. Não deslancha, mas talvez no caso do Russomano, além do fato dele ser deputado, tem a questão dele estar sempre na TV também, ele é apresentador, ele aparece sempre, né? Agora a gente começa a nossa Patrulha do Consumidor. Celso Russomano já está aqui, muito bom dia. Bom dia de novo, bom dia para vocês. Então é um nome muito, muito lembrado pelo pessoal. É uma figura bastante conhecida. Ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, tem se falado há algum tempo já, e mesmo que ainda não seja nem momento de se colocar como pré-candidatos ou pré-candidatas, mas já tem se falado há bastante tempo no nome da líder do governo no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, como uma possível candidata do PSL. E é uma baita de uma missão que meu partido me colocou como possibilidade de disputar a Prefeitura de São Paulo.
E ela não aparece muito bem na pesquisa espontânea, né? Ela tem aqui só 0,2% nesse levantamento. Sim, tem esses detalhes também, né? Essas pesquisas que a gente cita na matéria, elas foram feitas ao longo desses primeiros meses do ano. Então, e o cenário muda muito rapidamente. Agora que o nome da Joyce está sendo mais ventilado, tem toda uma questão sobre quem o presidente vai apoiar também, do PSL. Então, o nome dela está mais proeminente há pouco tempo. Tem isso também. Recentemente, até o próprio presidente Jair Bolsonaro disse numa entrevista que foi publicada no canal da Antônia Fontinelli no YouTube, que não é hora ainda de escolher candidatos, e que se alguém escolher o candidato e disse que vai ter o apoio dele, Bolsonaro, começou mal. Não tem candidato em lugar zero. Ainda. Quem porventura se lançou em qualquer local, usando não seu está, nome? já começa errado, porque não está usando o João 832. Eu não participei e tenho dito para alguns aqui que essa precipitação nos atrapalha. É o que disse o presidente sobre a eleição. Bom, voltando aqui aos levantamentos que trazem uma série de dados, você pode acompanhar, claro, a reportagem completa lá no site da Gazeta do Povo. Tem também aqui alguns casos, por exemplo, de candidatos que vão tentar a reeleição, que aparece também com algum cenário um pouco melhor, alguns um pouco melhor, outros não tanto assim. Por exemplo, o caso de São Paulo, aí o prefeito que pode tentar a reeleição, mas não é dos mais citados, não. 2020 depende de 2019. A preocupação em 2019 é trabalhar e poder entregar tudo aquilo que está prometido desde 2016 durante a campanha eleitoral. Se a gente nesse ano começa a se preocupar com a eleição de 2020, você acaba não trabalhando. O interessante do Bruno Covas é que ele não foi eleito, digamos assim, ele era vice do Dória, né? Sim. E o Dória deixou o cargo para concorrer ao governo e o Covas assumiu, não é exatamente o mais citado entre as pessoas. Nem na pesquisa espontânea, nem na estimulada, né? Por exemplo, numa pesquisa estimulada, num primeiro cenário aqui, ele aparece lá na 5ª colocação, atrás de nomes como os que nós citamos aqui, o Celso Russomano, Fernando Haddad, o Márcio França, né, ex-governador, foi candidato, e o Paulo Scaff, que é o presidente da Federação das Indústrias. Bom, mas quem está bem aí nessa possibilidade de reeleição, pelo menos segundo essa pesquisa, claro, como a gente está falando, é tudo ainda muito cedo, é um ano e pouco antes da eleição, né? Sim. É o caso de Belo Horizonte. Lá, o Alexandre Calil aparece bem nos levantamentos. Aparece muito bem nos 3 cenários estimulados, que é quando o pesquisador vai lá e cita o nome de vários possíveis candidatos, ele aparece sempre com mais de 40% da intenção de votos dos eleitores de Belo Horizonte. Então, está muito bem o Calil. Nós temos que governar até chegar às eleições, né? Porque o que tem que parar no Brasil é esse negócio de você querer que a eleição comece quando acaba. Quando acaba uma, começa a outra. E, inclusive, na pesquisa espontânea, ele aparece com 15% contra 0,9% do ex-prefeito Márcio Lacerda. Ou seja, também aparece bem nesse momento, mas também mesmo em BH, né? O Não Sabe está lá com 70% na pesquisa espontânea. Bom, são vários dados, várias informações. Todas as capitais que estão na reportagem, que tiveram pesquisas nesses primeiros meses do ano, são Salvador, Vitória, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Maceió e Fortaleza. E você pode acompanhar lá na Gazeta do Povo. O desabafo do procurador que diz que ganha um miserê, né, de R$24 mil, gerou grande repercussão. Como é que o cara vai viver com R$24 mil? Eu sou perdulário porque eu pago R$4.500 de condomínio e IPTU por mês. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nessa miséria aí. Claro que não é um miserê, ainda mais quando a gente compara a média salarial do país entre os servidores públicos e os da iniciativa privada. E quem afirma isso é o Banco Mundial, em um estudo que foi divulgado em 2017 com dados aqui do Brasil. Eu convidei aqui o André Torrente, repórter da editoria de República aqui da Gazeta, para a gente conversar sobre esses dados e também analisar essas informações. Ele assina uma reportagem na Gazeta sobre o tema. André, quais são os principais dados que esse estudo do Banco Mundial apontou, estudo que foi divulgado lá no finalzinho de 2017? Sim, Márcio, o que mostra esse estudo é que os servidores públicos ganham em média R$44 mil por ano, que é um valor cerca de 70% acima do que se ganha no setor privado, onde a média é de R$26 mil.
e é o triplo do que recebem os trabalhadores informais, que segundo o Banco Mundial ganham cerca de 16 mil reais por ano. Isso dados do Banco Mundial, né? Exatamente. E outra coisa interessante é que os salários públicos no Brasil consomem uma grande fatia do PIB, cerca de 13%, que é uma massa, essa massa salarial é acima do que gastam, por exemplo, Portugal e França, em termos percentuais. Sim. E até do que, por exemplo, do que gastam os Estados Unidos, onde a massa salarial equivale a cerca de 9% do PIB. E o Chile, que é um dos países mais que gastam menos em relação ao PIB, que foram contemplados nesse estudo do Banco Mundial, gasta cerca de 6,4%. Quer dizer, para a gente traduzir, né? Então, o Chile e os Estados Unidos gastam, no caso dos Estados Unidos, 9% do PIB para pagar salários de servidores públicos. Exato. E aqui no Brasil, 13,1% do PIB, segundo dados de 2015, nesse caso, né? Na reportagem aponta. E o que o Banco Mundial aponta é que o Brasil, apesar de gastar muito com servidores públicos, tem menos servidores públicos do que outros países. Ou seja, os servidores públicos são poucos e ganham muito bem. E por isso que os serviços também no Brasil, às vezes, deixam a desejar. Pois é. Tem um outro dado que você aponta nessa reportagem, Andréa, que é a diferença entre os que ganham, ou melhor, entre o que ganham, né, os servidores públicos e os da iniciativa privada, independente da qualificação. Também é apontada essa diferença, né? Exato. O que mostra esse estudo é que mesmo os trabalhadores menos qualificados têm uma remuneração superior à do setor, que teriam no setor privado. Uhum. Para ter uma ideia, 26% dos servidores públicos federais ganham mais de 10 mil reais por mês. Isso dados de 2015, que não foram reajustados pela inflação. E apenas 5% dos servidores públicos federais recebem R$ 2.500 reais por mês, ou menos. Isso, R$ 2.500 é que ganha o servidor que ganha menos. Mas, por exemplo, no setor privado, os trabalhadores ganham em média R$ 2.100 reais. Ou seja, a média do setor privado é abaixo do limite inferior do servidor público federal. Pois é, exatamente. Nesse caso, como a gente fala, né, aqueles servidores públicos federais que ganham menos, ainda assim ganham mais do que trabalhadores de qualificação semelhante aí no setor privado, na iniciativa privada. Bom, para a gente ficar no caso aí do promotor, que a gente citou no começo da conversa, né, do procurador lá de Minas, que falou que ganha um miserê, você também aponta nessa reportagem, por exemplo, a carreira jurídica, né, a diferença entre uma pessoa que está entrando na carreira jurídica, por exemplo, como advogado, e um que está entrando no serviço público como procurador ou como promotor. Há uma discrepância bem grande quando a gente fala aí desses salários iniciais, né, André? Sim, ou por exemplo, um advogado no setor privado começa ganhando cerca de 3 mil reais. Já quem entra no judiciário como promotor, procurador, começa em 18 mil reais, uma diferença enorme. E, inclusive, o setor judiciário onde os salários são mais elevados em relação ao legislativo e ao executivo. Isso. Para ter uma ideia, um promotor ou procurador do Ministério Público ganha, em média, por ano, mais de 500 mil reais. É uma quantia parecida com de juízes e integrantes dos tribunais de contas. Os diplomatas, por exemplo, ganham menos, cerca de 300 mil reais por ano. E esses dados são do pesquisador José Roberto Afonso, que é um professor da FGV e do Instituto Brasileiro de Direito Público. E também é importante dizer que são poucos, creio eu, que têm a mesma postura aí desse procurador lá de Minas Gerais, que inclusive está afastado do trabalho por questões médicas, agora disse o Ministério Público, né, de colocar como pouco, como um miserê, como ele disse, um salário desse tamanho, né, na comparação com outras categorias que ganham tão menos. Certo, e tem uma colocação a mais para se fazer. O que justifica esses altos salários é o fato de... remonta à década de 60, quando a capital se mudou a capital do Rio para Brasília. Sim. E o governo
teve a necessidade de contratar pessoas qualificadas, deslocar pessoas qualificadas que moravam no Rio para a nova capital. E atraí-las, então, né? Atrair, como forma de incentivo, ofereceu altos salários que até hoje são mantidos. É importante a gente destacar isso realmente, o porquê, né? Em certa parte, o porquê disso. Mas também é importante a gente destacar que a gente está falando aqui só de salários, mas algumas dessas categorias, né? No caso, como a gente falou, procuradores, promotores ou até juízes, tem outros famosos penduricalhos, né? Então tem auxílios, tem outras espécies de benefícios, gratificações. Exatamente, que acabam também incrementando, né, esses salários aí, esses valores. Todos os detalhes dessa reportagem você acompanha lá na Gazeta do Povo. André, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. No episódio de hoje você ouviu na minha conversa sobre a eleição com a Camila Abrão vários trechos de entrevistas e programas de TV. Teve do Hoje em Dia na TV Record, o quadro apresentado pelo deputado Celso Russomano, também uma parte de uma entrevista dada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, à afiliada da Record em Minas Gerais. Você ouviu ainda a entrevista do Fernando Haddad a Miriam Leitão na Globo News e do Bruno Covas ao Jornal Valor, além da já citada entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao canal de Antônia Fontinelli no YouTube. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!